Bom dia pessoal, bem-vindos ao Terceiro Anel e à rubrica da revista de imprensa. Hoje é quarta-feira, 5 de fevereiro, o capitão da nossa seleção faz anos, mas o mercado de transferências ainda continuamos sendo o nosso Benfica, nomeadamente no capítulo das saídas. Vamos ver as nossas manchetes? Vamos a isso. Pois é, meus amigos, hoje é dia 5 de fevereiro e no dia 5 de fevereiro de 1995 o nosso Benfica sagrava-se campeão nacional de atletismo masculino no Estádio Municipal de Braga, numa competição onde o Benfica esteve assim em grande nível, quer em termos individuais, quer em termos coletivos, onde acabou mesmo por ganhar 9 das 13 provas disputadas, com Luís Cunha em grande evidência após ganhar os 60 e os 200 metros. E com a equipa de estafetas a bater o recorde nacional. A equipa do Benfica esteve em grande nível e acabou por revalidar este mesmo título, com larga vantagem relativamente ao segundo classificado, que na altura foi o Sporting Clube de Portugal. E agora sim, vamos então ver as nossas capas e começamos, como sempre, com o nosso jornal Amigo do Norte, o jogo. O Rei faz anos. Cristiano Ronaldo chega aos 40 com dois objetivos em mente: o Mundial 2026 e os 1000 golos. Ainda aqui a não perder nesta edição, infografia e tudo sobre a carreira do astro português. E é assim, é normal que Cristiano Ronaldo tenha em mente quer o Mundial, quer os 1000 golos, mas eu tive a oportunidade de ver a entrevista de Cristiano Ronaldo há 2 noites atrás e o próprio diz está interessado em viver o momento e embora pense nos 1000 golos e em chegar ao Mundial, não é os principais objetivos. Os principais objetivos neste momento é ser feliz no dia-a-dia e viver o momento. E isto segundo palavras do capitão da nossa seleção, onde reitera várias vezes durante a entrevista que o mais importante para ele neste momento é viver o dia-a-dia, pois ele não sabe até quando é que vai ter motivação para jogar futebol. Mas como é evidente, quer a barreira dos 1000 golos, quer também o Mundial estão na sua mente. E aqui desde este humilde canal damos os parabéns ao bicho, a Cristiano Ronaldo. Ainda aqui no Futebol Clube do Porto, goleada nas contas. SAD atinge a época máxima histórica de vendas, com encaixe de 168,7 a dar folga aos cofres. A jogada de antecipação que garantiu Tomás Pérez e os dragões atiram-se à arbitragem. Sempre os mesmos prejudicados. Sempre os mesmos prejudicados. Olha, é assim, relativamente aqui às contas é normal. Este mercado de transferências decidiram assim vender tudo e mais alguma coisa, mas atenção, por exemplo, dos 60 milhões de Nico, os 60 milhões de Nicos não computam todos para as contas do Futebol Clube do Porto, pois ao fim e ao cabo 20 milhões são assim destinados ao Futebol Clube Barcelona e estava previsto assim da contratação do médio espanhol. E relativamente aqui à arbitragem e sempre os mesmos prejudicados. É assim, não vou dar ao trabalho de estar a comentar, pois eu gostava que este vídeo tivesse mais ou menos 10, 12 minutos e não meia hora. Podíamos estar aqui meia hora só a discutir a arbitragem e o Futebol Clube do Porto. Ainda aqui no Sporting, Biel não é pote. Extremo brasileiro analisado à lupa e Hugo Viana sai para o City, com um salto positivo em Alvalade. Ainda aqui no handball, há coisas que jamais iremos esquecer. O selecionador Paulo Jorge Pereira comenta o Campeonato do Mundo com mais detalhe. E que então, já regressados a português, começam agora a suceder-se as entrevistas com os heróis nacionais, que embora não tenham ganho nenhuma medalha, tiveram assim uma prestação histórica, a melhor de sempre do combinado nacional. Agora sim, vamos então ver o primeiro destaque do nosso Benfica. Dal inscrito com aval da UEFA. Lateral tinha jogado por 2 clubes, mas em épocas sobrepostas. E entretanto Bruma permite gestão de Di Maria. Aqui está então 2 notícias relativas às novas contratações do Benfica, que foram assim 3 no último dia do fecho de mercado e que já têm assim o vídeo disponível onde eu falo um pouco sobre as características de cada um dos 3 jogadores e estamos a falar de Samuel Dal, André Belotti e de Bruma e falo também porque é que eu acho que os mesmos vão ser importantes daqui até ao final da temporada. Aconselho a que passes lá, vês a minha opinião e deixes a tua nos comentários, pois ao fim e ao cabo são 3 contratações que tiveram envoltas em alguma polémica. Especialmente por muita ou grande parte do benfiquismo achar que o Benfica não precisava desses mesmos jogadores. Relativamente aqui ao aval do UEFA, esta notícia não faz grande sentido, pois como eles próprios dizem na capa, são épocas sobrepostas e como tal, não são contabilizadas como 2 clubes separados dentro da mesma época.
uma vez que é proibido inscrever-se por 3 clubes durante uma época desportiva. Por isso esta notícia não faz qualquer sentido vir aqui na manchete. Diz-se e contradiz-se. Relativamente a Bruma, evidentemente que permitirá dar descanso quer a Di Maria, quer a Aktürkoğlu, quer a Sheldrup, num momento de rotação, pois ao fim e ao cabo passa a ser o quarto extremo do plantel. E agora vão-me dizer, sim, mas também está lá a Rollheiser, também está lá a Prestiani, enfim, isso são outros temas que já iremos discutir mais à frente neste vídeo. Vamos agora ver então o que é que dizem os jornais da capital e começamos como sempre com o jornal O Record. A bravura dos 40. Cristiano Ronaldo faz anos e segue imparável. Marcou 6 vezes nos últimos 4 jogos pelo Al Nassr. Quer chegar aos 1000 golos e ao Mundial 2026. E sempre leão. Se vês futebol, veja o Sporting, o meu clube. E atenção, ele não diz só na entrevista que só vê o Sporting. E lá está uma vez mais a prensa da Cofina a ser facciosa. Ele diz, vejo o Sporting, que é o meu clube, vejo também jogos do Manchester United, vejo a Liga Italiana, vejo o Real Madrid. Para quem não sabe, passe por lá e veja a entrevista onde ele fala de várias coisas, quer da sua vida pessoal, quer de episódios desportivos atuais e do passado. E é bastante entretida até essa mesma entrevista. Mas não fala apenas no seu Sporting e que só vê jogos do Sporting, como quer aqui dar a entender a prensa da Cofina. Ainda aqui na seleção de handball, heróis em nossa casa. A seleção fez história e recebeu homenagem na redação do jornal O Record. E aqui muito bem o jornal A Record a receber assim na sua redação a seleção de handball. Só não gosto muito aqui desta conjectura da capa, pois ficam aqui um bocadinho diluídos, pois tem Cristiano Ronaldo com público atrás e depois com os jogadores. Quando olhamos assim para a capa num todo, parece realmente que é tudo bancado e quase se diluem assim os heróis nacionais. Enfim, apenas na minha opinião um erro de grafismo. Ainda aqui no Sporting, Gyökeres joga, vai ao clássico a 100% e Kochovarashvili reservado para o verão. Entretanto, no Futebol Clube do Porto, Gonçalo Borges bloqueado. A saída está proibida. E agora vamos então ver mais um destaque do nosso glorioso. Rollheiser pode render 11 milhões de euros à proposta do Santos. E ontem à noite estivemos em direto no Bola ao Centro. Estivemos a fazer então o rescaldo da vitória do Benfica na Amadora, a antevisão da partida com o Moreirense, mas também uma análise ao mercado de transferências. E como é evidente, falámos aqui da situação da Rollheiser, que tal e qual como a de Cabral, neste momento é bastante incómoda. Por um lado, Cabral passa a ser o quarto avançado do plantel, por outro lado temos então o Rollheiser que não conta para Bruno Lage. E o Benfica continua a trabalhar em tentar dar saída a estes dois jogadores. E há quem também fale que Prestiani poderá sair emprestado até final da temporada, pois ao fim e ao cabo, com a chegada deste novo contingente no mercado de transferências de inverno, estamos a falar de 4 jogadores, estamos a falar de Manu, Belletti, Dal e ainda, como é evidente, de Bruma. O Benfica não vai poder manter 29 ou 30 jogadores no plantel e terá que dar saída a alguns deles, pois ao fim e ao cabo seria muito complicado estar a trabalhar com jogadores que não contam para Bruno Lage. E o Benfica continua a trabalhar em contrarrelógio, uma vez que ainda se encontram várias ligas em aberto, nomeadamente a MLS, o Brasil, a Turquia, as Arábias, e como tal procura-se dar assim saída a estes mesmos jogadores. Vamos agora ver então o que é que diz o último jornal desportivo e ver qual é o destaque do jornal A Bola. O dia em que o rei faz anos. Parabéns, Cristiano Ronaldo. Acho que sou o melhor da história e digo de coração. Exemplo de longevidade, o português continua ao mais alto nível. É assim, continua a render ao mais alto nível, mas é um facto que, na minha humilde opinião, não se encontra a disputar o futebol ao mais alto nível, pois com todo o respeito pelos árabes e pela Liga da Arábia Saudita, não é a mesma coisa jogar na Arábia Saudita que jogar na Europa. E estamos a falar em termos de ritmo de jogo jogado. É um facto lá que também jogam de 3 em 3 dias, e isso o próprio diz-o na entrevista, que há pessoas que pensam que eles só jogam uma vez por semana. Não, lá também se joga competição de Champions asiática, joga-se taças e, como é evidente, também fazem bastantes partidas. Mas os ritmos de jogo e a qualidade da maior parte da Liga Saudita nada tem a ver com as 5 grandes ligas europeias, que era onde Ronaldo estava habituado a render ao mais alto nível. Aí sim, ao mais alto nível. Ainda aqui no Sporting, Gyökeres dá bons sinais para estar no clássico. No Futebol Clube do Porto, resultados desportivos não acompanham os financeiros. E na Federação, José Eduardo Betancourt vai ser o CEO de Proença.
Ainda aqui no handball, Heróis do Mar visitaram a bola e recordaram o Mundial Histórico. E no Bola Centro, a inteligência artificial ao serviço do futebol. Atenção, não é no nosso Bola ao Centro, é assim no Bola Centro do Jornal A Bola. Aqui relativamente a José Eduardo Betancourt e a Federação, isto sobre a Federação também é aqui outro assunto que podíamos estar aqui a descabelar durante meia hora, mas sinceramente não vale a pena. Vale mais a pena antes estar assim, destaque ao último destaque do nosso Benfica. Rolaiser pode deixar 10 milhões de euros em caixa. Santos e Botafogo lutam pelo argentino do Benfica. Águias procuram colocação do extremo, mais tapado com a chegada de Bruma. E o mercado no Brasil está aberto até final do mês. Ora, aqui estamos então, uma vez mais, a falar daquilo que eu tinha dito há pouco. Encontram-se vários mercados em aberto e o Benfica continua a trabalhar, quer com os jogadores, quer com os seus empresários, a tentar encontrar uma saída que seja benéfica para as três partes. Para os clubes interessados nos jogadores, porque há clubes interessados nestes dois jogadores que eu falei anteriormente. Estamos a falar de Artur Cabral e aqui hoje, como é lógico, o destaque vai mais para Rolaiser, que seja benéfico também para os jogadores, pois ao fim e ao cabo não vão ter muitos minutos com Bruno Lage no nosso Benfica até final da temporada e, evidentemente, em último caso, para o nosso Benfica, que é o mais importante, pois houve assim um investimento inicial importante, quer em Rolaiser, mas mais importante ainda em Artur Cabral, e como é evidente não se conseguiu dar saída desportiva a estes dois jogadores. Eu ontem também tinha falado no Bola Centro que ia tentar fazer um bar do Cosmo para falar um pouco mais do mercado de transferência e da situação, por exemplo, destes jogadores, e disse talvez fosse esta noite ou amanhã à noite. Ainda não tenho confirmação oficial e assim que tenha irei pôr na pestana de comunidade. É assim, está feita então a revista da Prensa Desportiva Nacional. Como é evidente, o grande destaque para nós benfiquistas vai assim para a situação de mercado que ainda não está completamente resolvida, nomeadamente no capítulo das saídas, e tal e qual, como eu já disse ao longo deste vídeo várias vezes, o Benfica continua a trabalhar arduamente para dar saída assim aos seus atletas. Já em termos de panorama nacional, como é evidente, aqui o grande destaque do dia nas três capas vai para o 40º aniversário de Cristiano Ronaldo e para a sua longeva carreira. E aqui desde este humilde canal damos uma vez mais os parabéns a Cristiano e que continue assim por muitos anos, pelo menos, como o próprio diz, enquanto for feliz no mundo do futebol. É assim, está feito então o vídeo, espero que tenham gostado. Se for ao caso, dá o like, comenta, partilha, subscreve. Já sabes, para cá se tiver X, segue no X e ajuda a crescer o canal. Fiquem bem e até o próximo vídeo. Viva o Benfica!